A maioria das pessoas são pensadores compulsivos. Quando dizemos a eles que há uma voz em suas mentes que nunca para de falar, eles dizem "que voz?" ou negam, o que, obviamente, é a própria voz falando. Essa voz na sua cabeça é como um vírus que entrou em seu cérebro e tomou posse de sua vida. Ela pode literalmente matá-lo se você permitir que ela saia do controle. Essa voz já levou muitas pessoas à depressão, ansiedade e até mesmo a tentativas de suicídio. Meu objetivo com este vídeo é te deixar mais consciente para que você possa calar a voz em sua mente e retomar o controle de sua vida. As informações deste vídeo vêm de um livro intitulado O Novo Mundo, de Eckhart Tolle. Este é o tipo de livro que eu pessoalmente forçaria meus pais e todos que eu amo a ler. Tenho 5 dicas que tirei deste livro para você. Então, vamos começar. Lição número 1. Quem é você? Tenho boas notícias. A voz na sua cabeça não é quem você é. Quem é você então? Aquele que a ouve e observa. A maioria das pessoas está tão identificada com a voz, com os pensamentos em suas mentes, que nem percebe que há mais em si além da tal voz. Pare por um segundo e observe seus próprios pensamentos. Analise seus pensamentos como se estivesse observando outra pessoa. E logo vai perceber que, na verdade, existem 2 entidades: os pensamentos e a entidade que observa os pensamentos. Quem observa é você. A outra entidade é apenas uma criatura que finge ser você e se esforça muito para convencê-lo disso, mas não é você de verdade. Lição número 2. A maior doença da humanidade: pensamento constante. Pessoalmente, eu nunca percebi que pensar constantemente era um grande problema até começar a ler os livros de Eckhart Tolle. É por isso que eu gostaria que seus ensinamentos fossem uma aula obrigatória nas escolas. Aqui está o porquê. O estado de espírito usual da maioria de nós está em disfunção, e não saber como controlá-lo nos traz muitos problemas. Por exemplo, aprendemos a usar diferentes ferramentas e máquinas, mas nunca aprendemos a controlar a máquina mais poderosa do mundo: nosso cérebro, nossa mente. Quanto mais poderosa é uma máquina, mais controle ela requer. Por exemplo, você não daria o controle do seu carro para uma criança de 5 anos, mas atualmente a humanidade deu o controle de sua máquina mais poderosa para um macaco. Pensar sem estar ciente do fato de que você está pensando é o principal problema da existência humana. Como todo mundo faz isso, acreditamos que é normal, mas não é. Há uma excelente história no livro que explica isso perfeitamente. O autor diz: certa vez, a caminho da universidade, uma mulher de 30 e poucos anos sentou-se à minha frente no trem. Era impossível não notar porque ela parecia ser maluca. Ela parecia tensa e falava consigo mesma constantemente em uma voz alta e raivosa. Ela estava tão absorta em seus pensamentos que estava totalmente alheia às outras pessoas ou aos seus próprios arredores, como se não os percebesse. Mesmo depois de descer do trem, continuei pensando sobre ela. Fui ao banheiro e, enquanto lavava as mãos, pensei: espero não acabar como ela. O homem ao meu lado olhou brevemente em minha direção e de repente fiquei chocado quando percebi que não tinha apenas pensado essas palavras, mas as disse em voz alta. Oh meu Deus, eu já sou como ela, pensei. Por acaso minha mente não estava constantemente ativa, assim como a dela? Havia apenas pequenas diferenças entre nós. A principal emoção subjacente por trás de seu pensamento parecia ser a raiva. No meu caso, era principalmente a ansiedade. Ela pensava em voz alta, eu pensava na minha cabeça. Se ela era louca, então todos éramos loucos, inclusive eu. A diferença era apenas o grau de loucura. Lição número 3. Voz na cabeça. Do que ela é feita? Ok, até agora aprendemos que existe uma voz na sua cabeça que nunca se cala, e você não é essa voz, e sim aquele que a observa. Agora vamos tentar entender do que essa voz é realmente feita e como ela foi criada. O autor utiliza diferentes termos para descrever a voz, como falso eu, conjunto de pensamentos, eu ilusório, eu fictício.
mas o mais simples e mais usado no livro é ego. Então, no resto do vídeo vou me referir a essa voz na cabeça como ego. Uma das estruturas mentais mais básicas através da qual o ego passa a existir é a identificação. Identificação com o quê? Identificação com as coisas. Quando me identifico com algo, me torno o mesmo que aquele algo, como se fossem uma coisa só. Por exemplo, se você prestar atenção nas crianças que estão começando a falar, verá que elas não têm um senso de eu. O ego delas ainda não se desenvolveu totalmente. É por isso que elas se referem a si mesmas na terceira pessoa. Em vez de usar eu, elas dizem coisas como Arthur está com fome, Arthur quer água, este brinquedo é do Arthur. Mais tarde, quando a criança se desenvolve, o ego também se desenvolve e brinquedo do Arthur vira meu brinquedo. E mais tarde, meu brinquedo se tornará meu carro, minha casa, minhas roupas, etc. E assim, à medida que a criança cresce, esse pensamento do eu original atrai outros pensamentos para si. A pessoa se identifica com um gênero, um corpo, uma nacionalidade, uma etnia, uma religião, uma profissão, coisas que possui. Outra coisa com a qual o eu se identifica são papéis desempenhados. Mãe, pai, marido, esposa. Coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. Olha, provavelmente essa explicação que você acabou de ver sobre o ego não é o suficiente para você entender completamente como o ego é e como ele se manifesta no seu dia a dia. Mas não se preocupe, a próxima lição vai deixar isso bem mais claro. Lição número 4. As muitas faces do ego. Vou te dar 8 exemplos para te ajudar a entender como o ego se manifesta em sua vida. Primeiro, a necessidade do ego de se sentir superior. Você está prestes a contar a alguém uma novidade. Adivinha só, você ainda não sabe? Vou te contar. Se você estiver alerta e presente o suficiente, poderá detectar uma sensação momentânea de satisfação dentro de si mesmo antes de contar a notícia, mesmo que seja uma má notícia. Isso se deve ao fato de que, por um breve momento, há, aos olhos do ego, um desequilíbrio entre você e a outra pessoa, e você está em vantagem. Por esse breve momento, você sabe mais do que o outro. A satisfação que você sente é do ego. Mesmo que você esteja conversando com o presidente, você se sente superior naquele momento, porque sabe mais. Isso é parte do motivo de muitas pessoas serem viciadas em fofoca. 2. Ego e fama. Provavelmente você já disse coisas assim: sabe, eu tenho um tio que tem um cargo alto em uma organização governamental. Ou, meu pai é um médico famoso. Ou, eu tenho um amigo que é um empresário bem conhecido. Se precisar de ajuda, posso pedir a ele. Esse fenômeno é chamado de name dropping. A menção casual de quem você conhece faz parte da estratégia do ego de ganhar uma identidade superior aos olhos dos outros, associando-se a alguém importante. Quando alguém menciona seu nome assim, essa pessoa não está interessada em você de forma alguma, está apenas interessada em fortalecer seu próprio eu fictício, seu ego. Elas acreditam que através de você podem ser mais. Estão tentando completar a si mesmas através de você, ou melhor, através da imagem mental que elas têm de você como uma pessoa famosa. Terceiro, ego e papéis. Se você estiver atento o suficiente, pode observar como interage com outras pessoas. Poderá detectar mudanças sutis em sua fala, atitude e comportamento, dependendo da pessoa com quem está interagindo. A maneira como você fala com o presidente da empresa pode ser sutilmente diferente de como você fala com o zelador. Como você fala com uma criança pode ser diferente de como fala com um adulto. Por que é que isso acontece? Você está interpretando papéis. Você não é você mesmo, nem com o presidente, nem com o zelador ou a criança. Um dos papéis mais comuns é um papel paternal ou maternal. Os pais que se identificam com esse papel têm dificuldades para deixar de ser pais, mesmo quando a criança se torna adulta. Mesmo quando o filho é um adulto de 40 anos, os pais ainda não conseguem deixar de lado a ideia de cuidar ou de eu sei o que é melhor para você.
Se as suposições e motivações inconscientes por trás do desejo dos pais de manipular seus filhos se tornassem conscientes e fossem expressas, elas provavelmente seriam mais ou menos assim. Eu quero que você consiga o que eu nunca consegui. Eu quero que você seja alguém aos olhos do mundo para que eu também possa ser alguém através de você. Não me decepcione, eu me sacrifiquei tanto por você. Minha desaprovação tem a intenção de fazer você se sentir tão culpado e desconfortável que você finalmente se conformará aos meus desejos. Eu sei o que é melhor para você. Eu te amo e continuarei a te amar se você fizer o que eu sei que é certo. Quando você torna conscientes tais motivações inconscientes, você imediatamente percebe como elas são absurdas. O ego que está por trás delas torna-se visível. O autor diz que alguns pais com quem falou de repente perceberam: meu Deus, é isso que eu estou fazendo? Se seus pais estão fazendo isso com você, não diga a eles que eles estão inconscientemente sob o domínio de seus egos. Isso provavelmente os tornará ainda mais inconscientes, porque o ego assumirá uma posição defensiva. É suficiente que você reconheça que é o ego neles quem está falando, que essa pessoa não é quem eles são de verdade. Padrões egóicos, mesmo que antigos, às vezes se dissolvem quase milagrosamente quando você não se opõe a eles. Esteja ciente também de suas próprias suposições ou expectativas inconscientes sobre seus pais. Meus pais deveriam aprovar tudo o que eu faço, eles têm que me entender e me aceitar como eu sou. Sério? Por que eles deveriam fazer isso? O fato é que eles não fazem porque não conseguem. Eles ainda não são capazes de se desidentificar de seu papel. Sim, mas não poderei me sentir feliz e confortável com quem sou, a menos que tenha sua aprovação e compreensão? Será? Que diferença a aprovação ou a desaprovação deles realmente faz para quem você é? Todas essas suposições não examinadas causam muitas emoções negativas e infelicidade desnecessária. Quarto, ego e competição. Eu quero te ajudar, mas se eu fizer isso, estarei criando competição para mim. Ou, se eu te ajudar a entrar nesse mercado, seu canal será maior que o meu. Ou, você entrar nesse mercado significa que terei menos visualizações. São respostas desse tipo que às vezes recebo quando peço a cooperação de outros canais do YouTube. Como muitos de vocês sabem, eu traduzo esse canal para vários outros idiomas e cooperação é uma das melhores formas de lançar um novo canal. Às vezes não importa o quanto eu explique os benefícios da cooperação e quanto eu também posso ajudá-los em troca, eles ainda resistem em cooperar. Eles sentem que se eu entro no mercado e sou bem-sucedido, isso significa que eles se tornarão menos bem-sucedidos. O que absolutamente não é o caso. Eu tenho certeza disso, pelo menos no que diz respeito ao espaço do YouTube. O autor diz que as pessoas, sem saber, sabotam seus próprios trabalhos quando se recusam a ajudar ou retêm informações de outros ou tentam prejudicá-los para que não se tornem mais bem-sucedidos ou tenham mais crédito do que eu. A cooperação é estranha ao ego, exceto quando há um motivo secundário. O ego não sabe que quanto mais você inclui os outros, mais suavemente as coisas fluem e mais facilmente as coisas chegam até você. Quando você dá pouca ou nenhuma ajuda aos outros ou coloca obstáculos em seu caminho, o universo dá pouca ou nenhuma ajuda a você, porque você se isola do todo. O sentimento central inconsciente do ego é a falta. Portanto, o ego reage ao sucesso de outra pessoa como se esse sucesso tivesse tirado algo de mim. Ele não sabe que seu ressentimento pelo sucesso dos outros impede suas próprias chances de sucesso. Quinto, ego e negatividade. Sempre que estiver em um estado de negatividade, preste atenção e verá que há algo em você que deseja essa negatividade. Esse algo percebe a negatividade como prazerosa ou acredita que ela vai te ajudar a conseguir o que deseja. Caso contrário, quem iria querer se apegar à negatividade, tornar a si e os outros infelizes e criar doenças no corpo? Sendo assim, em um momento de negatividade, tente tornar-se ciente de que há algo em você que sente prazer com ela ou acredita que ela tenha um propósito útil. Assim, você estará se tornando diretamente consciente do seu ego.
Se em um momento de negatividade você for capaz de perceber, estou criando sofrimento para mim agora, isso será o suficiente para elevá-lo acima das limitações dos estados e reações egóicas condicionadas. Essa pequena mudança vai abrir infinitas possibilidades na sua vida. Sexto, ego e escassez. Eles não me apreciam o suficiente, apesar de tudo que eu fiz por eles. Eu mereço um aumento salarial, mas o meu gerente não me dá. Trabalho mais que meu colega, mas ainda ganho menos que ele. O autor diz que se o pensamento de falta, seja dinheiro, reconhecimento ou amor, se tornar parte de quem você é, então você sempre experimentará a falta. O fato é, tudo o que você pensa que o mundo está retendo de você, você está retendo do mundo. Você está retendo porque, no fundo, você se acha pequeno e pensa que não tem nada a oferecer. Tente isso por algumas semanas e veja como isso muda sua realidade. Tudo o que você acha que as pessoas estão negando para você, elogios, apreço, ajuda, carinho e assim por diante, dê a elas. Há algo que você não tem? Apenas haja como se você já o tivesse e virá. Assim que você começar a oferecer, você começará a receber. Você não pode receber o que não oferece. Tudo o que você acha que o mundo está te negando, você já tem. Mas a menos que você permita que haja fluxo, você nem saberá que tem. Sétimo, ego e doença. Você sabe que eu sofro com essa e aquela doença. Tenho certeza de que você já ouviu essas frases de pessoas ao seu redor. Essas pessoas fazem da doença parte de sua identidade. Às vezes, elas carregam essa identidade como orgulho. Isso ocorre porque os egos diferem apenas na superfície. No fundo, são todos iguais. De que forma? Eles vivem de identificação. Uma vez que o ego encontrou uma identidade, ele não quer se desapegar dela. Se a identidade for perdida, o ego rapidamente encontra uma nova forma de se reidentificar. Ele não se importa com o fato de esta nova forma ser profundamente infeliz, desde que tenha uma identidade, seja boa ou má. É possível se identificar facilmente com o corpo problemático e transformar a imperfeição, doença ou deficiência do corpo em sua identidade. Oitava, reatividade e reclamação. Há muitas pessoas que estão sempre esperando a próxima coisa contra a qual possam se revoltar, se sentir incomodadas ou perturbadas. E nunca demoram muito para encontrá-la. Que absurdo! Como você ousa? Isso me magoa. Eles são viciados em mágoa e raiva da mesma forma que algumas pessoas têm vício em drogas. Ao se indignar contra isso ou aquilo, eles afirmam e fortalecem o seu ego. Quando você reclama, por implicação, você está certo e a pessoa ou situação sobre a qual você reclama ou contra a qual reage está errada. Não há nada que fortaleça mais o ego do que estar certo. O ego adora reclamar e se ressente não apenas das outras pessoas, mas também das situações. A implicação é sempre, e isso não deveria estar acontecendo, eu não quero ficar aqui. Eu não quero fazer isso. Eu estou sendo tratado injustamente. E o maior inimigo do ego é, claro, o momento presente, ou seja, a própria vida. Lição número 5. Solução. Como retomar o controle da sua vida? Tenho 3 dicas práticas para você. Primeira, observe seus pensamentos. Você não pode lutar contra o ego e vencer. Assim como não pode lutar contra a escuridão. A luz da consciência é tudo o que é necessário. Você é essa luz. No momento que você ilumina o ego, ele se dissolve. Portanto, tudo o que você precisa para começar a separar seu verdadeiro eu do seu eu egóico é observar seus pensamentos. O autor chama isso de observar o pensador. O ego não está certo ou errado. Ele só é inconsciente. Quando você observa o ego em si mesmo, está começando a ir além dele. Também não leve o ego muito a sério. Quando você detectar um comportamento egóico em si, sorria. Às vezes você pode até rir. Acima de tudo, saiba que o ego não é pessoal. Não é quem você é.
Quando você considera o ego como um problema pessoal, isso é apenas o próprio ego se manifestando. Sempre que você estiver presente e notar essa voz, você também perceberá que você não é a voz, mas aquele que está ciente dela. No momento em que você se torna consciente do ego em você, não é mais o ego, mas apenas um velho padrão mental condicionado. E isso levará a um colapso do ego. Segundo, esteja atento à sua respiração. O autor diz: alguém recentemente me mostrou a lista de cursos e seminários de uma grande organização espiritual. Quando a examinei, fiquei impressionado com a grande variedade de seminários e workshops interessantes. Me fez lembrar daqueles buffets escandinavos onde você pode escolher entre uma enorme variedade de pratos atraentes. A pessoa me perguntou se eu poderia recomendar 1 ou 2 cursos. Eu não sei, eu disse. Todos parecem muito interessantes, mas eu sei uma coisa, acrescentei. Esteja ciente de sua respiração com a maior frequência possível sempre que se lembrar. Faça isso por 1 ano e será algo mais poderosamente transformador na sua vida do que participar de todos esses cursos. E é grátis. Pessoalmente, acho que esta é uma das dicas mais fáceis de seguir e mais eficazes, especialmente para iniciantes. Simplesmente esteja ciente de sua respiração. Observe a sensação de respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Observe como o tórax e o abdômen se expandem e se contraem levemente com a inspiração e a expiração. Uma respiração consciente é o suficiente para abrir algum espaço onde antes havia a sucessão ininterrupta de um pensamento após o outro. Uma respiração consciente, 2 ou 3 seria ainda melhor, feita muitas vezes ao dia, é uma excelente maneira de trazer espaço para a sua vida. Sinta o corpo interior. Não importa qual seja a aparência externa do seu corpo, além da forma externa, existe um campo de energia intensamente vivo. Se você não estiver familiarizado com a consciência do corpo interior, feche os olhos por um momento e se proponha a descobrir se há vida dentro de suas mãos. Não pergunte à sua mente. Ela dirá, não consigo sentir nada. Provavelmente também dirá, quero pensar em algo mais interessante. Então, em vez de perguntar à sua mente, vá diretamente para as mãos. Com isso, quero dizer, torne-se consciente da sutil sensação de vitalidade dentro delas. Está lá. Você só tem que ir lá com a sua atenção para perceber. Você pode ter uma leve sensação de formigamento no início, depois uma sensação de energia ou vitalidade. Se manter sua atenção nas mãos por um tempo, a sensação de vivacidade se intensificará. Algumas pessoas nem precisam fechar os olhos. Eles serão capazes de sentir suas mãos interiores ao mesmo tempo em que assistem a esse vídeo. Então, vá até seus pés. Mantenha sua atenção neles por 1 minuto ou mais e comece a sentir suas mãos e pés ao mesmo tempo. Em seguida, incorpore a essa sensação outras partes do seu corpo, pernas, braços, abdômen, peito e assim por diante. Até que você esteja ciente do seu corpo interior e de sua vitalidade. O que o autor chama de corpo interior não é mais realmente o corpo, mas a energia vital, a ponte entre a forma e a ausência de forma. Crie o hábito de sentir o corpo interior sempre que puder. Depois de um tempo, você não precisará mais fechar os olhos para sentir. A consciência corporal não apenas o ancora no momento presente, mas representa também uma porta de saída da prisão criada pelo ego. Também fortalece o sistema imunológico e a capacidade do corpo de se curar. Por fim, gostaria de mencionar 2 coisas que pessoalmente não gostei neste livro como leitor. Primeiro, eu tive que ouvir certos capítulos várias vezes para conseguir compreendê-los. Seria ótimo se o autor simplificasse certas coisas e incluísse explicações e exemplos mais práticos. Uma coisa que foi imensamente útil para acelerar o processo de compreensão foi combinar o áudio e o texto.
Enquanto ouvia o livro, também lia a mesma coisa que ouvia. Esta é uma maneira bastante eficaz, em geral, de aprender qualquer coisa, porque você está envolvendo sua audição e sua visão. Se você é novo em audiolivros, recomendo que experimente o aplicativo Audible, que é o que eu uso. Você pode obter este e qualquer outro livro gratuitamente se inscrever para o período de avaliação gratuita de 30 dias. O Audible é bom principalmente para ouvir livros em inglês. Se você está aprendendo inglês, também pode servir como uma ferramenta para melhorar suas habilidades de escuta enquanto você aprende coisas novas nos livros. É fácil de ajustar a velocidade da narração se você for iniciante ou aumentá-la se tiver nível avançado. Agora, voltando para o assunto. A segunda coisa que não gostei neste livro é que o autor faz referências religiosas com bastante frequência, talvez pelo fato de espiritualidade e religião serem coisas bastante próximas. No entanto, como afirma o autor Joe Dispenza, ao incluir religião, você divide o público. Obviamente, algumas pessoas são religiosas e outras não. O próprio Joe Dispenza fala sobre temas de natureza bastante semelhantes, mas ele usa principalmente a ciência como base para explicar as coisas, o que é algo que eu pessoalmente prefiro. Apenas minha opinião, e você é livre para discordar. Pretendo publicar mais um vídeo baseado neste livro, portanto, certifique-se de se inscrever e de ativar as notificações. Caso contrário, pode ser que você não seja avisado. E se você acha que este foi um vídeo útil e que mais pessoas deveriam vê-lo, clique no botão like. Não custa nada, mas ajuda o vídeo a ser recomendado para as outras pessoas. Muito obrigado por assistir e tenha um ótimo dia!